Olá, sou Marashi. Este feat se aceita um pouco fora da torta esperada, já que terminar as arcanas de Persona 3 seria mais lógico a esperar, mas como o anúncio de Persona 4 Revival saiu meio que assim do nada pra mim, me fez querer botar um pouco essa ordem. Eu ainda vou fazer o vídeo das arcanas maiores de Persona 3, mas não na ordem numérica, e tanto espaço para outros personagens. Nesse vídeo eu vou falar um pouco do que eu consigo extrair do protagonista de Persona 4. Nesse vídeo, por sentidos lógicos, terão muitos spoilers de Persona 4 Golden. Neste vídeo é importante ressaltar que Persona 4 se baseia muito no Shintoísmo para fazer suas referências, além do tarô e dos conceitos da psicanálise de Carl Jung, que são marcas da série. Primeiramente, o termo Shintoísmo significa caminho dos deuses e representa a religião tradicional e originária do Japão. Ela está intimamente ligada à natureza e ao cotidiano das pessoas. No centro dessa crença está os Kami, entidades espirituais que habitam elementos naturais como o sol, as montanhas e os rios, além de objetos, heróis e ancestrais. Esses Kamis não são deuses supremos criadores, mas sim forças sagradas que refletem o mundo ao redor. Um aspecto fundamental do Shintoísmo é a pureza, tanto física quanto espiritual, o que explica a prática constante de rituais de purificação, como lavar as mãos e a boca ao visitar um santuário. Esse conceito ficará ainda mais evidente quando eu falar sobre Sanai. Bem, o tarô, caso você não saiba, eu expliquei ele no meu outro vídeo de Persona, mas só reiterando. O tarô é um sistema simbólico formado por 76 cartas, utilizado com ferramenta de conhecimento, reflexão e em algumas abordagens uma orientação espiritual. O baralho é dividido em duas partes, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores representam grandes arquétipos e temas universais da experiência humana, enquanto isso os menores são tanto elementos da natureza quanto aspectos do cotidiano, como emoções, desafios e realizações. A psicanálise de Jung é muito bem aproveitada no jogo, com seus conceitos de sombra e persona sendo bem mais trabalhados, diferente dos outros jogos que deixam isso como apenas mais um detalhe da trama. Bem, agora falando realmente do protagonista, diferente do protagonista de Persona 3, o protagonista de Persona 4 tem um consenso maior sobre o seu nome, que é Yu Narukami. Assim como os seus protagonistas da série, Yu Narukami também é mudo, só falando quando falam diretamente com ele, e tem algumas falas de ação. Mas em outras mídias, em spin-offs, ele é representado como alguém calmo, confiante, simpático e tem um senso de humor. E é mais extrovertido que o protagonista de Persona 3, então que seja muito difícil. Aliás, ao ponto de comentar, eu vou ficar comparando muito o protagonista de Persona 3 com o protagonista de Persona 4, porque eles têm uma dicotomia muito grande, então pode se acostumar com isso pro resto do vídeo. Bem, voltando, durante a infância, Yu lidou de forma passiva com as mudanças constantes causadas pelo trabalho dos pais. Para evitar ser um problema, tentou sempre se adaptar em silêncio. Isso afastou de amizades duradouras e o tornou independente, emocionalmente reservado e solitário. Contudo, os vínculos que criou ao longo do jogo o ajudam a entender o valor das conexões humanas, permitindo que a natureza se compreenda melhor. A característica mais constante em todas as suas representações é a sua necessidade de se conectar com as pessoas. Ele ser como alguém fraco e encontra força em seus laços com os outros e a aceitação que recebe deles. Algo curioso de comentar, Yu significa quieto, uma referência ao seu comportamento silencioso. Narukami significa deus infante. Como Narukami também é um deus japonês do trovão, também pode ser uma referência ao seu elemento inicial ser elétrico. Em termos de ortografia, Narukami também pode ser lido como tornar-se um deus, pronunciando como ele manifesta a rã do mundo no final verdadeiro. Então, seu nome significa Deus, o infante silencioso, ou o silencioso que se torna Deus, ou o silencioso que torna-se um Deus. E em traduções livres, um conceito muito importante para entender Yu Narukami, que eu ainda não expliquei, é o arquétipo do herói solar. Quando eu explicar, fica mais só, quase o oposto do protagonista de Persona 3, que é um herói lunar. Bem, caso você não saiba, herói solar, assim como eu falei, é um arquétipo. E como qualquer arquétipo, ele aparece em diversas mitologias, religiões e histórias. Como diz, ele é um herói ligado à figura do sol e ao seu ciclo, que simboliza a luz, renovação, superação das trevas, conhecimento, vitória e renascimento. Esse herói costuma seguir um padrão narrativo parecido com o percurso do sol no céu.
que ao nascer, crescer, enfrentar desafios, como anoitecer ou submundo, vamos explorações pra frente, vencer as trevas e renascer mais forte. Como deu para perceber, parece muito a jornada do herói, tanto que, não por acaso, muitas histórias que abusam da jornada do herói costumam ter o protagonista como um herói solar, e vice-versa. Mas é importante comentar que nem todos seguem os mesmos passos no arquétipo, seja porque pulam ou mudam a ordem das etapas. Eles seguem mais ou menos as seguintes etapas. Eu vou tentar correlacionar com as etapas que eu consigo enxergar isso no jogo. Primeira etapa, Nascimento Divino ou Milagroso. O herói nasce de forma extraordinária, marcando seu papel especial. Yu não tem um nascimento especial, mas o Shikari Nappa, ele tem contato com Izanami na forma de frentista de posto, que desperta os seus poderes. Segunda etapa, Infância Ameaçada. Logo após nascer, enfrenta perigos ou tentativas de assassinato e precisa ser protegido ou escondido. Yu também não tem uma infância padrão, já que a mudança constante dos pais o causaram um afastamento sentimental. 3. Chamada para a jornada. Recebe a missão ou é forçado a deixar sua rotina para enfrentar desafios e cumprir o seu destino. Com os casos de assassinato em Nappa e sabendo que o Kiko estava em risco no mundo da TV, Yu junta Yusuke, Chie e Tenchi entram no caso para salvá-la e depois continuam até encontrar e parar o culpado. Quarta etapa, desafios e provas. O herói enfrenta inimigos, monstros ou obstáculos, símbolos das trevas, da ignorância ou da morte. Durante o jogo, nós exploramos o mundo da TV, lidando com as Shadows, tanto normais quanto as de outros Fire Members. Quinta etapa, descida ao submundo ou morte simbólica. O herói passa por um momento de crise, queda ou confronto com sua própria escuridão. Pode morrer simbolicamente ou literalmente. Essa etapa é representada na luta contra Izanami, onde Yu tem uma reflexão com todos os ausentes que fez em sua trajetória. No anime, ele é confrontado por sua própria Shadow e ao aceitá-la, ele libera Izanagi no Okami. Sexta etapa, Renascimento ou Ascensão. Renasce mais forte e sábio após superar a crise. Simboliza a vitória da luz sobre as trevas. Pode ser representada pelo Izanagi do Okami, sendo o poder necessário para vencer Izanami. Sétima etapa, Retorno Transformador. Volta ao mundo. O herói volta ao mundo, transformado, e transforma o mundo ao seu redor, trazendo cura, paz ou sabedoria. Apesar de Yu ser de Nappa, as pessoas que Yu ajudou e conheceu não são mais as mesmas de antes, e nem Yu, agora mais maduro e crescido pela experiência que teve. Assim, terminando sua aventura. Indo para outra via, Yankee, na sua psicologia analítica, vê o herói solar como um arquétipo do inconsciente coletivo. Ele representa o ego em busca de individualização, ou seja, na superação das sombras internas e da realização do verdadeiro eu. O herói desce ao mundo inferior, o inconsciente, enfrenta seus próprios demônios e retorna transformado. Isso fica mais claro com a análise de suas personas. No caso, Izanagi, tanto na forma normal quanto na forma no Okami. Bem, Izanagi é o deus primordial do Shintoísmo e esposa de Izanami. Foi responsável pela criação do arquipélago japonês e muitos kamis, como Amaterasu, deus do sol, Tsukuyomi, deus da lua, Susanoo, deus do mar e das tormentas. Deve-os conhecer por alguns jutsus de Naruto. Izanami morreu no parto de Kakutsuchi, deus do fogo. Izanagi, devastado pela perda, desce ao Yomi, que seria amigo submundo, para buscar sua amada. Ao reencontrar Izanami, Izanagi foge por vê-la em decomposição. Ele bloqueia a entrada do submundo com uma rocha, cincelando e separando o mundo dos vivos e dos mortos. Izanami, com ódio por sido abandonada, a amaldiçoa, falando que mataria 1000 pessoas por dia. Izanagi contrapõe, falando, nasceram 1500 vidas por dia, assim balanceando o universo. Izanagi se purifica com água ao buscar livrar-se da impureza do Yomi. Ao lavar-se, cheira 3 grandes deuses, Amaterasu, do olho esquerdo, Tsukuyomi do direito e Susanoo do nariz. A análise. Yu representa Izanagi. A exploração do mundo da TV é um paralelo com a descida ao Yomi. Izanami é uma conexão clara, tanto que a forma que ela assume no combate final remete inicialmente a um corpo sepultado e depois um monstro esquelético. Além disso,
como é afirmado pelo Izanami, que os outros membros do Investigation Team só despertaram os seus personas por causa de Izanagi, pode ser uma alusão a Izanagi e Izanami terem criado os outros kamis. Izanagi também é atacante do Tolo, assim como os outros personagens essenciais protagonistas. O Tolo é a arcana maior do número 0, sendo a representação do início da jornada. Por sua vez, a persona final de Wu, a Izanagi no Kami, é um título honorífico que significa Izanagi, o grande Kami. Isso se faz jus ao seu poder, sendo o único capaz de derrotar Izanami, além de ter resistência a todos os danos e um dos golpes mais fortes da franquia. Além disso, Izanagi no Kami é da arcana do mundo, arcana maior do número 21. Ela representa o encerramento de um ciclo, além de simbolizar um recomeço e sugerir que transformações estão a caminho, sendo em geral positivas. No geral, aponta para a realização e sucesso, simbolizando o momento em que você finalmente desfruta dos resultados dos seus esforços. Nada de se esperar da persona que representa o grande Kami, o que dá a vitória da luta contra Izanami e provavelmente a persona mais forte da série. Bem, por esse vídeo é isso, eu espero que tenham gostado. Se sim, dá um like, compartilha, se inscreve e comenta qualquer coisa para ter engajamento. E falou!